Saudações, investidores. Bitcoin agora cotado a $56.300. Bitcoin que tem leve recuperação depois do dump generalizado de ontem. Hoje, meu principal objetivo vai ser atualizar toda essa situação, te falando um pouco sobre o que eu estou fazendo no momento e qual a nossa estratégia no momento. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, hoje, além de falar um pouquinho sobre o que está acontecendo no Bitcoin, eu quero começar falando um pouco sobre os mercados lá dos Estados Unidos e no resto do mundo, tá? A gente está vendo uma recuperação significativa dos mercados hoje, tá bom? Com o S&P subindo 1,63%, Nasdaq subindo quase 1%. O próprio aqui no Brasil, né, não estamos caindo pelo menos. A gente vê a Europa subindo um pouquinho, a gente vê a China também se segurando. Então, a gente realmente está vendo os mercados dando uma respirada, né? Japão, que tanto caiu e empurrou os mercados aí, hoje também está subindo um pouquinho, né? Realmente foi impressionante. Em poucas semanas aí o Japão chegou a cair quase 30%. Muito impressionante o que está acontecendo. E sem sombra de dúvida, cara, que isso acaba afetando o Bitcoin e as criptos, né? Então a gente vê um dia dos mercados se segurando, os mercados dando uma recuperada, e a gente também vê o Bitcoin subindo, né? O Bitcoin subindo 4%, as altcoins subindo ainda mais, né? A gente vê uma dominância caindo, né? Então, sinceramente, eu acredito que ontem a gente teve um dos melhores dias de acumulação da história, né? Na madrugada e ali durante a manhã. E eu acredito que possivelmente a gente formou um fundo importante nessa região aqui por alguns motivos, tá? Eu acho que o primeiro motivo que a gente tem que destacar é o volume, caras. A gente teve o maior volume do ano, tá? O maior volume desde ali, caras, desde março de 23. Vocês têm noção disso? Ou seja, desde que a gente realmente começou a nossa tendência de alta no Bitcoin, a gente não via tanto volume assim, né? Então repara, maior volume aqui só perde para baixo, só perde para o fundo lá da FTX em novembro de 22. Então, normalmente uma tendência começa e termina com volume, né? Então a nossa tendência de baixa terminou aqui, a nossa tendência de alta começou aqui, e agora aqui, caras, eu realmente acredito que a gente possa ter acabado essa nossa tendência de baixa aqui que a gente tá há algumas semanas brigando, né? E nesse momento a gente fica de olho justamente para essa possibilidade, tá? Quando eu olho, por exemplo, o sentimento, no semanal a gente teve a maior venda a mercado da história, tá? Então é realmente impressionante aqui a gente vê mais de 6 bilhões de dólares de delta de venda numa semana. Quando, por exemplo, a gente teve a semana lá da FTX, caras, a gente teve 3 bilhões, ou seja, mais que o dobro das vendas. Isso faz de maneira muito clara a gente ter uma oportunidade de acumulação no longo prazo. Nunca tantas pessoas venderam na história, ao mesmo tempo que a gente vê uma divergência mega bullish no CVD e uma queda do Open Interest, tá bom? Então eu acho que a gente fez um fundo importante sim, tá? E nesse momento, ontem foi um dos dias que eu mais comprei da história, e eu fico de olho para se a gente tiver novas quedas, retestando zonas aqui, talvez fazer compra de uma ou outra coisa que a gente não comprou tanto, tá bom? Então o que eu faria nesse momento? Traçaria este fibro daqui, ó, dos 48.800 até o topinho, e ver que se a gente volta ali no 53, é a zona onde eu cogitaria fazer mais compras, tá bom? Até porque nesse momento a gente vê muito volume nesses fundinhos aqui, então acho muito difícil a gente vir aqui e romper esse fundinho direto. Mas se romper, cara, seria uma oportunidade ainda maior, porque pensa comigo, depois desse tanto de venda, ainda, a turma ainda quiser vender mais, cara, eu estarei comprando de maneira muito clara, tá? Então, para mim, é uma grande oportunidade. Abaixo dos 53, para quem não comprou, para mim é zona clara de compra tanto no Bitcoin quanto nas altcoins, beleza? Outro ponto importante que a gente pode destacar aqui é quando a gente olha o curto prazo. Realmente, caras, a partir de agora, apesar da gente estar numa tendência de alta no semanal, né? Pô, o preço está indo retrair em zonas de Fibonacci que a gente tanto conversou com vocês. No curto prazo, agora a gente está numa tendência de baixa, né? Então, quando a gente pega aqui o diário ou 4 horas, a gente pode ver que aquela nossa tendência de alta foi rompida. E a gente agora está brigando, inclusive, no antigo fundo, né? Então, recuperar isso aqui até o final da semana, começar de novo aí para os 60 e tal, seria um bom sinal. A gente não pode fechar os olhos para a tendência de baixa agora. A gente pode ter certa dificuldade aí no curto prazo, tá bom? As zonas que eu ficaria de olho para, pô, muita gente falando, agora é o momento de fazer caixa, Pablo. Não, cara, o momento de fazer caixa era enquanto a gente estava subindo, né? Lembra, quando a gente estava ali acima dos 70, a gente foi ali, a gente ficou com 52% de caixa. Agora o nosso caixa está caindo cada vez mais, porque
quanto maior a oportunidade de queda aqui, mais a gente deve usar o nosso caixa. Nesse momento, meu caixa foi para algo próximo de 17%. E a minha ideia é, caso a gente tenha mais quedas aqui, aproveitar para ir comprando e ir gastando muito desse caixa, beleza? Outro ponto importante que eu posso destacar aqui para vocês é que neste momento, velhos, quando a gente pega aqui essas resistências, né, a gente está testando basicamente a primeira resistência, essa região dos 57. Só que eu vou ficar mais de olho para pensar em pô, fazer alguma venda, algum short, somente se a gente chegar mais próximo dos 60, tá? Eu acho que essa queda foi muito exagerada, teve muita venda. Então, apesar de eu entender que a gente já tem uma resistência agora, nessa região dos 57, a partir dos 60 é onde eu cogitaria fazer shorts. Não fazer caixa, cara. Você tem que fazer caixa quando a gente está na alta, não quando a gente está na baixa aqui, em extremo medo, cara. Nós estamos em 17. Não me lembro a última vez que a gente chegou em 17 aqui nesse indicador, cara. Pô, repara que nem na crise da FTX a gente chegou em 17. Então, desde ali de junho de 22, né, cara, naquela época que a Terra Luna quebrou, a gente não viu o mercado em tanto extremo medo, né? Então é justamente por isso que a gente vai querer fazer grandes compras. E já fizemos grandes compras ontem. E se voltar no 53, cara, para quem não comprou, é grande oportunidade, tá bom? Eu particularmente vou analisar com calma as altcoins novamente no 53 para comprar aquilo que eu tô precisando comprar mais. Show de bola? Então é isso que eu vou ficar de olho nesse momento. No curtíssimo prazo, quando a gente olha aqui, a gente vê um Bitcoin nessa tendência de baixa e formou um suporte importante nessa região aqui dos 54, né? 54 e pouquinho, 200 ali. Perder esses 54.200 deve levar a gente no 53 e em novas oportunidades de acumulação muito claras, na minha opinião. Beleza, caras? Então é isso, tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Para finalizar, falando aqui um pouco sobre os mercados globais. Vocês sabem que a gente vai ter ainda bastante volatilidade essa semana e esses mercados agora, cara, eles podem ditar sim o que o Bitcoin vai fazer. Afinal, se a gente começar a ver um S&P 500 simplesmente despencando igual foi aqui, uma Nasdaq simplesmente desabando, cara, não é normal, né? A gente vê uma Nasdaq caindo ali quase 20% em poucas semanas assim. Se isso voltar a cair, o Bitcoin pode sofrer, tá? Mas como o Bitcoin, como o S&P e a Nasdaq e o próprio S&P 500 estão numa tendência de alta, cara. Então, repare que a gente está buscando retrações do movimento. Então, assim como foi uma oportunidade de comprar criptos, também está sendo uma oportunidade de comprar ações, tá bom? Então, hoje, por exemplo, eu comprei 4 ações da nossa carteira recomendada. Algumas ações mais voltadas para crescimento, voltadas para criptomoedas, outras ações de dividendos. Então, realmente, caras, eu acho que é uma grande oportunidade para quem fez o dever de casa e para quem tem caixa nesses momentos. Para quem não tem caixa agora, eu entendo que pode ser algo um pouco desesperador, mas eu acho que é importante para todo mundo aprender a necessidade de se manter caixa num mercado tão volátil igual é o de criptomoedas, beleza? Então agora é o momento de gastar esse caixa, em especial se o Bitcoin voltar abaixo dos 53 mil dólares, beleza? Será a minha estratégia no momento. Beleza? Então é isso, um forte abraço, a gente se vê aí dependendo dessa volatilidade. Valeu!